Olá, meu nome é Marcos Vinícius. Vou falar um pouquinho sobre a atividade da semana 2, a disciplina de Engenharia de Software 3. O objetivo da atividade é escolher um código antigo ou de código aberto e alterar trechos do código seguindo os princípios da coesão, encapsulamento e acoplamento. Eu escolhi um código de uma aplicação, no caso front-end, na qual eu utilizava HTML, CSS e JavaScript. Mas eu peguei só pela parte do JavaScript. Nessa aplicação, basicamente, ele fazia uma consulta à API. Nessa API ele retornava os personagens de um seriado chamado Rick and Morty. E quando ele retornava esses personagens, eu manipulava ele através do JavaScript, fazendo uma lista com JavaScript injetáveis no HTML da página. E também tinha manipulação de eventos do input para fazer uma pesquisa em tempo real. Por exemplo, digitar o nome do personagem, aí a lista vai aparecendo com a lista lá dinâmica, aparecia somente ocorrências onde esse nome do personagem aparece dentre os personagens carregados da API. Uma filtragem também por nome, que no caso é para ajudar na busca. E essa função init, que é uma função assíncrona, ela carregava os dados da API, no caso os personagens. Aí eu inicializava ela aqui, fazia uma instância da aplicação e inicializava ela com app_init. Aqui podemos ver que está tudo na classe chamada app. Eu tenho um construtor com o array de personagens e o personagem a ser buscado, no caso no filtro, no input lá, no input text. Aqui está bem pobre de coesão, acoplamento e encapsulamento. Então, tanto que esses dois dados aqui eles pode ser facilmente alterados. Sobre o código em si. Antes de entrar no assunto do código, esse código desenvolvido antigamente ele foi feito em JavaScript. Não vou entrar no contexto da linguagem, mas o JavaScript ele não é tipado, a tipagem dele é dinâmica no caso. E é bem fácil para você, no caso, alterar a tipagem do dado. Por exemplo, esse characters, que no caso são os personagens, eu posso alterar ele a qualquer momento para um num, uma string do tipo, mas ele é para ser um array. E aqui eu resolvi utilizar TypeScript para tipar e dar mais segurança ao código. Voltando aqui no README, sobre a coesão do código. A coesão no código antigo é praticamente inexistente, pois a class app é responsável por fazer consulta, listar personagens de forma dinâmica na página e lidar com o evento do input text. No caso, a classe app ela está fazendo tudo, ela não está só realizando alguma tarefa só. Mas aqui já nessa refatoração, no código atual em TypeScript, cada classe, no caso classe, ela possui somente um foco. No caso, a classe Utils, ela tem um método que é para validar o URL. Tem um model que é a class character, que tem um ID, um name, um avatar e aqui chama Utils. A handle API, que é lidar com a API, ela é responsável pela conexão da API e a busca de dados nela. E a classe application, que no caso ela seria a função da classe app aqui. No caso englobar a aplicação em si. Um adendo também, esse método URL isValid, que no caso ele recebe a URL, ele não foi implementado, pois o foco dessa atividade é mais sobre analisar os três pilares lá do Solid, que é a coesão, encapsulamento e acoplamento. Aqui vamos subentender que esse método isValid ele
valide uma URL e diga se ela é válida ou não. Sobre encapsulamento. No código antigo, encapsulamento ele pode-se dizer que é inexistente. Tem um construtor aqui da classe app e tem esses dois atributos. Que no caso, como eu disse, ele pode a qualquer momento ser mudado a tipagem dele. No caso, está aqui o construtor, inicializa o characters com um array vazio e o character search uma string vazia, mas aqui nesse método hoje é dia de maldade, eu posso alterar o characters para um -1, no caso um nub. Enquanto no código atual, a classe character realiza uma verificação no valor passado por parâmetro, é uma boa prática de encapsulamento. No caso aqui dessa classe, quando eu vou setar o ID, no caso eu estou utilizando números, então se formos utilizar a contagem serial que tem no banco de dados, que no caso toda vez que eu salvar um item, esse ID foi incrementado, no caso 1, 2, 3, assim por diante. Se a pessoa quiser setar um ID -1, -10, um número negativo, eu faço essa exceção aqui, que o ID não pode ser um número negativo. Se ele não for, o ID é setado. O setName, e no caso aqui também sobre encapsulamento do setAvatar. O avatar ele é para ser uma URL de uma foto do personagem. Aí aqui, essa URL, se ele for passar, por exemplo, só uma string qualquer, por exemplo, só isso aqui, esse valor, ele não será aceito, porque ele vai vir chamar esse método URLIsValid, verificar se é válida. Se não for, ele lança um erro. Essa URL é inválida para o avatar. E aqui basicamente é isso sobre encapsulamento. E acoplamento, só no código atual aqui o acoplamento é existente, todas as classes se comunicam. Mas a class application, que no caso é a classe da aplicação, é o lugar onde possui maior comunicação entre todas as classes. A class utils, a class character, handle API e application. Podemos ver sobre acoplamento que aqui na class application ela engloba tanto a classe character, que character será um array do tipo character, e faz uma instância da API. E aqui eu tenho uma função para carregar os personagens da API. No caso eu passo a URL da API, aqui eu seto essa URL e depois eu faço a requisição à API, esperando retornar os personagens. E aqui eu dou só um método para realizar todo esse armazenamento dos personagens vindo da API. E é basicamente isso sobre os conceitos de acoplamento, de encapsulamento e coesão, sobre a atividade 2.